Bom dia. Bom dia para você também, viu? Bom dia para vocês de casa. E hoje a gente já começa o programa com uma notícia séria. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Nos últimos 10 anos, mais de 821 crianças foram resgatadas análogas a esse tipo de trabalho. E dentre as funções que os auditores fiscais flagraram essas crianças trabalhando, estão servente de pedreiro de construção civil, vendendo frutas, office boy, catador de latinha, né, de materiais recicláveis em lixões. Para conversar com a gente sobre o trabalho dos auditores fiscais junto ao combate do trabalho infantil, nós vamos receber via videoconferência o auditor fiscal Daniel Areia, que coordena as ações do trabalho de combate ao trabalho infantil. Olá, Daniel, bom dia. Você me escuta? Bom dia, Michel. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso. Eu queria começar conversando com você sobre perguntando quais são os procedimentos realizados quando é identificada a exploração do trabalho infantil, né? São sempre os mesmos procedimentos ou, dependendo do caso, vocês tomam caminhos diferentes? Como é que funciona o trabalho de vocês nesses casos tão delicados? Bem, Michel, vamos pautar por 2 pontos, tá? Os procedimentos em face da criança e do adolescente e os procedimentos em face do empregador, do explorador. Em face da criança e do adolescente, todos aqueles casos que são menores de 14 anos, vai ter que ter o afastamento do trabalho infantil, com todo o pagamento das verbas rescisórias, referente àquele tempo de trabalho que foi prestado. Quem vai pagar é o empregador, é o explorador, e também vai ser feito um ficha com relatório para encaminhar para o Ministério Público do Trabalho e para a Secretaria de Assistência Municipal e Estadual do Estado do Ceará, para que eles sejam inseridos em programas sociais, questões de Bolsa Família, questão de acesso à escola, de acesso à saúde, que aí vai ser verificado junto a esses órgãos quais são as necessidades daquela criança e daquela família também, porque muitas causas do trabalho infantil também tem um pano de fundo por trás. Às vezes é a criança que não tem acesso à escola, às vezes tem violência doméstica dentro de casa, porque o filho não trouxe dinheiro para dentro de casa, às vezes a mãe está acamada sem poder trabalhar, não tem o pai, não está presente de casa, e aquela criança se obriga a trabalhar para sustentar aquela família. Um outro procedimento é feito para os maiores de 14 anos. Maiores de 14 anos, primeiramente, a gente vai tentar inseri-lo dentro de um contrato de trabalho permitido dentro da lei, um trabalho seguro e um trabalho que vai qualificá-lo, que vai inseri-lo de forma legal dentro do mercado de trabalho. Dentre 14 e 15 anos, vai ser naquela modalidade do jovem aprendiz. A partir de 16, 17 anos, pode ser qualquer modalidade contratual. Claro que ainda existem algumas restrições. Então, nesses casos que a gente vai tentar primeiro manter aqueles jovens trabalhando, só que vai ter a opção do empregador. O empregador, ele pode não querer continuar com aquele adolescente. Se o empregador, o explorador, naquela situação que estava irregular, não quiser regularizar, então ele vai ter que fazer o pagamento da rescisão do contrato de trabalho de todos os adolescentes. Não, sem tirar essa questão do adolescente que é retirado, ele também vai ter direito à questão do registro da carteira de trabalho. Por mais que aquela atividade foi proibida para aquelas idades, ele não pode ser negligenciado todos os direitos trabalhistas que foram prestados. O empregador não pode enriquecer ilicitamente. Agora vamos para a parte do empregador. Se os empregadores, se os exploradores estiverem dentro do ambiente familiar, geralmente pais ou mães, vai ser verificado se existe, somente uma questão de trabalho em regime de economia familiar, ou se existe realmente, de fato, uma exploração que está causando danos à saúde física e mental daquela criança. Em regra, não tem essa exploração que causa danos quando é no ambiente familiar. Então é feito somente uma notificação para esses pais e responsáveis para que retirem daquela situação de trabalho infantil. E é também feito, como eu disse anteriormente, um encaminhamento. Nos casos que tem exploradores, que são terceiros, aí vai haver punição, além da questão dos pagamentos das verbas rescisórias daqueles trabalhadores, que são autos de infração perante esses empregadores e são encaminhados também ao Ministério Público do Trabalho para entrar com ações civis públicas, caso sejam necessárias.
Muitas informações, né, Daniel? Eu tenho uma pergunta. Pergunta, Sara. Eu achei interessante, eu já ia perguntar ao Daniel, porque existem adolescentes, né, já na idade de 14, 15 anos, que acabam querendo trabalhar mesmo, até para ajudar no ganha-pão de dentro de casa. Existem formas de regularizar isso, não existe um impedimento. Tem como ser regularizado dentro das normativas e dentro das normas de lei, é isso, Daniel? Qual é a idade mínima legal para se começar a trabalhar? A partir dos 14 anos já pode começar a trabalhar. Entre 14 e 15 anos, somente como jovem aprendiz. Que aí as empresas têm que procurar uma instituição de aprendizagem. Vou dar alguns exemplos: Sistema S, Senai, Senac. Também existem outras instituições que também trabalham com aprendizagem para poder captar esses trabalhadores jovem aprendiz. A partir dos 17 anos, entre 17 e 18, pode ser qualquer modalidade de contrato de trabalho, desde que respeite aquelas restrições. Como, por exemplo, trabalho perigoso, não pode, trabalho insalubre, trabalho noturno, que é configurado de 10 horas da noite até 5 horas da manhã, no ambiente urbano, e no ambiente rural tem um pouco de diferença, que é de 20 horas da noite até 4 horas da manhã na pecuária, e de 21 horas às 5 horas da manhã na agricultura. Também obedecer a questão das piores formas de trabalho infantil, que não necessariamente estão inseridos em atividades insalubres e perigosas. Vou dar um exemplo bem fácil de todo mundo enxergar. Venda de bebidas alcoólicas não pode ser exercido esse trabalho por menores de 18 anos. Você vê que ela não é nem insalubre e nem perigosa, mas ela é proibida também. Ambientes que têm agrotóxico, mas não estão configurados como insalubres, também tem a proibição de menores de 18 anos. A gente vê muito nos sinais da capital cearense, e eu acredito que de todo o Brasil, famílias inteiras, óbvio, com crianças, pedindo ajuda. Muitas vezes a própria criança é quem se levanta para pedir ajuda. E a mãe está lá sentada. E a mãe está lá sentada. Numa situação como essa, é considerado um trabalho infantil? O que o cidadão poderia fazer para ajudar essa criança? A mendicância, que é o trabalho nas ruas, também é considerado um trabalho infantil. Nesses casos, existem duas situações. É uma situação bem mais complexa e que está até em alguns estados, algumas regionais, estão desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Por quê? Porque foi identificado que algumas dessas crianças que estão sendo pedintes na rua, elas não estão ali junto aos pais, junto a seus responsáveis. Muitas vezes eles estão sendo crianças de aluguel, são alugadas e são utilizadas para poder conseguir dinheiro nas ruas, nos logradouros públicos, junto à população, devido à criança ter uma situação que ela comove muito mais fácil o cidadão de doar algum tipo de dinheiro, alimento, qualquer outro tipo de objeto. Então, o ideal é não dar dinheiro para essas crianças que estão pedindo. É comunicar os órgãos, então procurar doação para ONGs que cuidam de crianças, que auxiliam nesses projetos. Existem várias instituições em todo Fortaleza, em todo o estado de Ceará, que ajudam crianças em situação de vulnerabilidade. Então, o melhor caminho é procurar meios, instituições que trabalham seriamente com esse tipo de atendimento à criança e adolescente, porque existem muitas situações de exploração de terceiros alugando crianças para fazer esse trabalho de pedinte nos sinais. Sério. Daniel, para encerrar, a gente queria te perguntar, ao longo do seu trabalho, eu acredito que você já passou por diversas situações, mas envolvendo o trabalho infantil, existiu algum caso que te marcou, que sirva de alerta para as pessoas que estão em casa, que você possa compartilhar? Os casos que mais marcaram foram muito mais envolvendo os acidentes, né? Porque você vê a situação daquela família, a situação mais presente, tá? Que foi uma criança de 10 anos, numa situação de extrema idade, que faleceu com trauma crânioencefálico durante um trabalho como vaqueiro. Então, aquela criança estava na total informalidade. Foi um trabalho longo, difícil, que você se envolve com todos os atores, porque não é simplesmente como está numa empresa que você consegue identificar aquele empregado, é de fácil localização. Então você se envolve com aquela questão familiar, com a questão da pobreza que está instituída aquela família. E que se ela não tiver nenhum tipo de amparo pelo Estado, não só a localização, mas como toda a rede, aquela criança, os outros filhos daquela família podem ter um destino muito parecido. Um outro caso também foi um acidente, por exemplo, que houve lá na região da praia, de um adolescente trabalhando como motorista turístico para
turistas de outros estados. Então, que houve uma fatalidade enorme. Então, aquela marca vai ficar naquele adolescente, que ele não seja culpado da fatalidade. O último também, recente, Xaria, jovem, no terceiro dia, um acidente fatal, faleceu. O pneu, durante a calibração, estourou e bateu no rosto dele, teve um traumatismo crânioencefálico. Ou seja, aquelas atividades que a população muitas vezes acha, mas não vai fazer mal, mas não prejudica. Eu cresci trabalhando desde criança e não me prejudiquei, não tive nenhum acidente, mas a criança e adolescente ela não está adaptada à maioria dos trabalhos. Por isso que existem legislações específicas para o trabalho do adolescente, para que ele possa trabalhar de forma segura e não tenha nenhum prejuízo, tanto à sua saúde, como também à sua vida. Então, um adolescente que estava com plenos sonhos naquele momento, que ele tinha vontade de trabalhar, mas ele foi para uma função na borracharia onde lhe causou a morte. Ou seja, vai trazer um luto que vai durar para sempre naquela família. Os pais nunca vão esquecer de ter perdido um filho porque ele foi trabalhar numa situação que lhe causou uma perda da sua vida. Daniel, muito obrigado pelas Obrigado, informações. Daniel. Quem quiser entrar em contato com a Superintendência Regional do Trabalho, seja para tirar alguma dúvida ou para fazer alguma denúncia, tem algum número de telefone? Tem um WhatsApp, tá? Que eu recebo as demandas de trabalho infantil, que é o DDD 85-3878-3104. Repetindo, DDD 85-3878-3104. Tem também o e-mail, tá? trabalhoinfantil.ce@mte.gov.br e também tem um canal de denúncias diretamente do trabalho infantil, que é iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Obrigado, Até a Daniel, próxima, pelas meu irmão. informações. Até a próxima. Você volta comigo hoje ainda? Volto ainda hoje com mais Notícia, informações. dica. Eu tenho um caso revoltante de um falso pastor evangélico que ludibriava os fiéis com falsas profecias de morte e abusava sexualmente dessas pessoas. Crime. Daqui a pouquinho você volta com essa notícia. Eu volto com essa notícia e outras.